E aí galera, tudo belezinha? Sou o professor Luciano de Biologia, trabalhando aí com vocês a questão da evolução biológica, com foco agora no neodarwinismo, ou seja, teoria sintética da evolução. Muito bem, gente. Então o objetivo é conhecer essa tal da teoria evolutiva denominada teoria sintética da evolução, ou também chamado de neodarwinismo. A palavrinha neo significa o quê? Novo, né? E o darwinismo é a teoria de Darwin. Então, sinal que existe uma relação com Darwin, né? Na elaboração dessa chamada teoria sintética da evolução. Tirem ao lado, a gente vai falar para nós sobre o princípio fundamental dessa teoria da evolução proposta por Charles Darwin. Que princípio é esse? Aqui vem uma musiquinha que eu não vou cantar para vocês, para não afastar vocês aí, não assustar vocês, mas vocês devem conhecer. Deixa acontecer naturalmente, eu quero ver você acabar. Deixa que o acaso encontre a gente, nossa espécie vai se adaptar. Ou seja, o que seria esse acaso, né, da musiquinha? Seriam as pressões seletivas do meio, aquilo que embasa a chamada teoria da seleção natural, que é basicamente o darwinismo, né? A seleção natural afirma que o meio ambiente atua como um selecionador de características, ou seja, seleciona aquelas características mais aptas. Então, se o organismo tiver capacidade reprodutiva alta, a ponto de deixar seus genes para gerações futuras, consegue vencer as pressões seletivas daquele ambiente, com condições ali naturais de clima, de algum tipo de micro-organismo que venha a causar algum tipo de epidemia, né, local ou pandemia mesmo, acabam, né, fazendo com que os mais aptos sobrevivam e os menos aptos acabem se extinguindo daí. 4 pontos para entender as novas mutações do SARS-CoV-2. Vamos ver se você lembra o que é SARS-CoV-2, gente. Exatamente, é o próprio vírus ali da Covid-19, tá? O nome científico dele é SARS-CoV-2. Na teoria da evolução de Charles Darwin, todos os seres vivos se encontram em constante transformação, e isso é real, por meio de mutações em seus materiais genéticos. Tá? Todo ser vivo possui material genético, e o vírus, que não se enquadra em nenhum dos reinos dos seres vivos, ele também tem um material genético que passa por transformações constantes ali. O ambiente, então, seleciona a forma mais viável de sobreviver. Essa palavrinha viável é bastante importante, ou seja, permite a sobrevivência, é viável, né, dá viabilidade para sobreviver dentro daquele contexto. E é isso que estamos vendo acontecer com o novo coronavírus. Ele está tendo a capacidade de mutar, certo? E infectar pessoas. As variações do coronavírus, elas não são sempre, vamos considerar assim, de um modo grosseiro, para pior. Essas mutações elas podem acontecer de forma deles se tornar menos infectante, menos perigoso, né? Menos destrutivo ali para a humanidade. Então, essas variações ocorrem ao acaso, ok? O que se tem observado em relação ao SARS-CoV-2 é uma evolução convergente, em que diversas cepas isoladas localizadas em diferentes regiões do mundo, por exemplo, como o Reino Unido, África do Sul e Brasil, apresentam as mesmas mutações que dão vantagens de sobrevivência ao vírus. Além de que o grande tráfego, deslocamento de pessoas entre continentes acaba levando essas variações, essas novas cepas, né, para outros lugares, fazendo com que o vírus se alastre, né, de uma maneira, muitas vezes descontrolada até. O médico explica que essas mutações alteram a proteína spike, que, por ser a região mais externa do vírus, é o principal alvo dos anticorpos neutralizantes. É ali que os anticorpos do nosso organismo atuam, né, nessa região, nessa proteína, né, tentando destruir o vírus, neutralizar esse vírus. Essas mutações dificultam o reconhecimento do SARS-CoV-2 pelo sistema imunológico, permitindo, né, um fator evolutivo ali, ou seja, ele vence aquela pressão seletiva que seriam os anticorpos e continua ali na sua reprodução, causando várias, né, sequelas nas pessoas, né, conforme o organismo também. Mas antes de falarmos sobre a teoria sintética da evolução, isso é importante também, percebam que a pesquisa sobre as mudanças nas espécies ao longo do tempo envolveu outros pensadores ao longo das discussões ocorridas por vários séculos. Então, por exemplo, na Grécia, Anaximandro, Empédocles, Platão, Aristóteles, na China, Xuanzhu, em Roma,
Lucrétius, no cristianismo, Santo Agostinho e assim por diante, tá? Isso já vem sendo discutido ao longo aí de séculos, né? Então faz parte da filosofia, da busca da humanidade por respostas, o estudo, né, dessas modificações, da evolução dos seres vivos aí, de um modo geral, ok? Neodarwinismo, teoria moderna da evolução, teoria sintética da evolução, sintética é aquilo que seria a síntese, né? A síntese de uma ideia, é a reformulação do darwinismo à luz dos conhecimentos da genética. Então aqui, nessa animaçãozinha que aparece Darwin e Mendel, né? Darwin trazendo ali a questão da árvore evolutiva e Mendel trazendo ali a questão do DNA, embora tenha algo também importante. Mendel, por mais que seja considerado o pai da genética, ele não tinha conhecimento sobre o DNA. Ele analisava as proporções de descendentes, né, numa determinada espécie, né, e ia fazendo as suas anotações, mas ele não tinha um conhecimento sobre DNA. Então, Darwin mais genética, dando origem ao que a gente chama de neodarwinismo. Ela se baseia em dois fatores, a questão da variabilidade genética, ou seja, a variabilidade genética, a variabilidade de genes que existem, né, em toda a humanidade ou em outros animais e plantas, a gente não pode se limitar ali somente ao estudo do ser humano, né? E também a questão da seleção natural, tá? A seleção natural pode ocorrer, para ela ocorrer, requer que haja a chamada variabilidade, ou seja, diferença entre as espécies. Diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie, isso é a variabilidade. Ela ocorre quando se dá uma mutação ou devido a uma chamada recombinação gênica. Então existem esses mecanismos de se ter a variabilidade genética também, né? Além daquilo que é esperado dentro de um cruzamento simples, né? Dentro das leis de Mendel, existe variabilidade quando ocorre a chamada mutação. Ou seja, essa mutação pode acontecer de várias formas, mutar lá a sequência de genes, fazer translocação, existem várias formas, isso aí você já viu, né? E a recombinação gênica ali, a partir daí de outros elementos que a gente já vai estudar ali na sequência. Mas vai um exercício para você aqui, gente. O esquema abaixo apresenta os princípios básicos da evolução. Qual teoria está representada? Explique. Veja aqui, ó, recombinação gênica, mutação fazendo pressão, gerando o que a gente vai chamar de variabilidade. Essa variabilidade ao longo do tempo vai sofrendo os processos de seleção natural, podendo gerar adaptação, né? Vencendo esse processo, a espécie se mantém viva, não vencendo esse processo, ou seja, não sendo apto, a espécie se extingue ao longo do tempo, ok? Então, qual teoria está representada? E explique para nós. Tempinho para você tentar fazer isso aí e já voltamos.
Vamos ver lá, gente. Na figura está representada a teoria sintética da evolução. Tá? Por que não é só o darwinismo? Porque ele já está falando aqui, ó, em mutação, recombinação gênica. Darwinismo seria só aqui, ó, se a gente só estivesse falando de seleção natural, levando a adaptação ou não, né? Então, teoria sintética da evolução, pois relaciona conceitos de genética, mutação e recombinação gênica, com a seleção natural proposta por Darwin e Wallace. Veja que em vários momentos aqui a gente traz Wallace como coautor da teoria da seleção natural. Ok? Causas das variações nas populações. Atuam sobre o conjunto gênico, aumentando a variabilidade genética na população. O conjunto gênico seria, né, todo o genótipo daquela espécie, daquele indivíduo. A mutação e a recombinação gênica são exemplos dessas causas de variações. Então aqui é a mutação, tá? Muitas vezes essa mutação pode acontecer na sequência, né, de bases nitrogenadas, trocando, alterando, duplicando, enfim, né, vários processos, deletando inclusive, tá? E aqui a recombinação, que nada mais, nada menos é um mecanismo lá de permuta, de crossing over, em que se trocam baços do cromossomo, tá? E aí o primeiro cromossomo fica com parte do segundo e o segundo fica com parte do primeiro. Então aumenta essa variabilidade genética a partir dessa recombinação. Outro fator que atua sobre essa variabilidade é a migração, tá? A migração dos indivíduos da espécie, que é o trânsito de indivíduos de uma população que altera a frequência de genes, né? Mudando de local. No próprio deslocamento migratório existe morte de alguns indivíduos e vai selecionando somente aqueles que conseguem efetivamente chegar no local desejado. A deriva genética, que é a variação brusca de determinado gene na população, tá? Por algum fator que seleciona aquele gene de maneira brusca e faz com que ele se torne ali o gene que vai passar, né? O indivíduo que vai passar os genes para frente, e a seleção natural mesmo, né? Meio ambiente atua como selecionador dessas características. Então agora a gente já tem mais elementos para explicar a teoria da evolução. Veja que Darwin, quando ele falava das ramificações, ele não tinha esse conhecimento da genética, né? E muito menos desses outros itens aqui. Tá? Aqui nós temos a questão da migração, né? Durante o próprio processo migratório pode acontecer morte de indivíduos, seleção de alguns que são mais aptos, até mesmo mais fortes, vamos dizer, né? Se essa força representar uma adaptação. Uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente fala em darwinismo, seleção natural, não é necessariamente a lei do mais forte. Muita gente coloca erroneamente esse conceito. Seleção natural é a lei do mais forte. Não, é a lei do mais apto. Muitas vezes o animal menor, a planta menor tem maior condição de sobrevivência do que uma planta gigante. Tá? Então tem essa questão também. A deriva genética, quando você seleciona abruptamente, ali, matando ali algumas espécies, né? E ali a seleção natural mesmo. Né? A gente pode ver um pássaro ali no último, tá meio ruim de enxergar, mas é um pássaro atacando, né, predando aquele indivíduo que tem uma cor mais forte ali, que acaba atraindo mais, e aquele que é mais, entre aspas, camuflado, acaba sobrevivendo. E por que chamamos de neodarwinismo? As condições ambientais agem como filtro da variabilidade de características. Essa é a minha teoria de seleção natural, como se Darwin estivesse falando ali, né? Então ali aparece o funilzinho e a partir do funilzinho somente aquilo que lá na parte de baixo, na boca lá do funil, acaba selecionando aquele que é mais adaptado para aquela situação. Mutações são alterações gênicas na sequência nucleotídica, ou seja, nos nucleotídeos que formam lá o ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, né? Mas aqui a gente está falando mais a nível de DNA, ou cromossômicas mesmo, né? Na disposição dos genes ou no número desses cromossomos, aquelas síndromes numéricas, por exemplo, que tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, um cromossomo com um braço defeituoso, deletado, enfim, isso aí altera também aquela sequência de genes que estariam naquela parte do cromossomo alterado. Se forem viáveis e favoráveis, sendo transmissíveis, constituem uma fonte primária de variabilidade genética. A recombinação gênica, a reprodução sexuada, contribui para aumentar essa variabilidade através da meiose, né? E que há o processo de crossing over, que falei ali para vocês, com a troca de braços do cromossomo. E a fecundação, né? União aleatória de gametas. Já a reprodução assexuada não gera essa variabilidade, porque são cópias do mesmo indivíduo, né? Então não há
variabilidade nesse ponto, a menos que hajam mutações, aí pode ser que haja uma variabilidade também. Pontos básicos dessa teoria moderna. As variações de uma espécie dependem de mutações e que essas ocorram ao acaso, e as mutações são lentas, não são do dia para a noite, elas são lentas, são processos que vão acontecendo lentamente. A luta pela vida dá-se entre indivíduos e o meio ambiente. Da luta pela vida resulta a seleção natural dos mais aptos ou adaptados e não somente dos mais fortes às condições do meio. Ok? Vamos fazer uma reflexão? Cara estudante, suponha que você é um biólogo e precisa explicar as causas variantes do SARS-CoV-2 na população. Como você explicaria isso? E como relacionaria a importância desses estudos na produção de medicamentos e vacinas? Aí é uma coisa que você vai pensar e colocar aí com seus colegas, com o teu professor e tudo mais. Mas vamos uma atividade aqui para a gente fechar o nosso raciocínio. Leia os trechos seguintes extraídos de um texto sobre a cor da pele humana. Muito bem. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Tá? Leia os trechos e aí o que a gente vai querer? Que você mostre para nós, comente isso à luz do darwinismo, do lamarckismo e da teoria sintética da evolução. Dá um tempinho para você e a gente já retorna. Então, galera, vamos ver lá então. Ambas as ideias são defendidas dentro do ponto de vista lamarckista, tá? Então, assim, o lamarckismo, só para você saber, é quando ele fala que um ser, um organismo se adapta à condição do meio. Então, vamos pensar assim, os pombos adquiriram asas pela necessidade de voar. Então, esse é um conceito lamarckista, né? Então, as ideias são lamarckistas ali.
Lamarck apresentou um estudo afirmando que os caracteres adquiridos em vida seriam passíveis e serem transmitidos às gerações futuras, ou seja, ele modificava pela necessidade e passava à geração futura. Então a gente dá um nome a seleção dos caracteres adquiridos, tá? E a transmissão para gerações futuras. E conforme compreendemos, essa teoria encontra-se equivocada e desatualizada. Seria mais correto dizer que certas características foram selecionadas pelo ambiente. Então isso é importante você saber e ter bem claro esse conceito na sua mente. Ok, gente? Retomando aqui, gente, o que nós vimos? Aprendemos sobre o neodarwinismo, teoria sintética da evolução. Lembrando que existe uma diferença básica ali dentro daquilo que a gente vai chamar ali de darwinismo simples, que a gente só vai falar da seleção natural, e quando a gente traz o conceito junto ali dos fatores genéticos de recombinação e de mutação, a gente acaba aprofundando o assunto dessa teoria sintética da evolução, ok? E, por favor, nunca confundam ali a ideia lamarquista que diz que os seres se adaptam, que eles buscam aquela mudança conforme a necessidade. Isso não ocorre, tá? Não tem mecanismos biológicos e genéticos para fazer com que isso aconteça. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse tema. Esse tema é bem bacana, tá? Para você discutir com o teu professor, para você buscar mais informações aí na internet, no teu livro didático, tá? E isso você vai usar bastante quando a gente for falar em vestibular, for falar em Enem, ou mesmo naquela prova que você vai fazer em sala de aula, você vai usar bastante, isso aí tem que estar muito bem claro na sua mente. Beleza, galera? Obrigado e até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado.